Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. Nossa casa fica na cidade de São Paulo, na rua Arnaldo Magnicaro, no número 1370. E nós estamos lá com todas as nossas atividades presenciais, palestras do Evangelho, evangelização infantil, os grupos de estudo, né? E estamos lá retomando todas as nossas atividades. Para quem não me conhece ainda, nessa encarnação me chamo Devanil, faço parte dos grupos de expositores da Comunidade Espírita Caminhos do Amor e também trabalhamos lá como voluntário em todas as atividades da casa, né? E hoje nós estamos aí com um trabalho para poder desenvolvermos aqui o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 17, nos itens 5 e 6, a parábola do semeador. E antes de iniciarmos aqui a nossa explanação, o nosso estudo, nós vamos rogando a Deus que ampare a todos nós, que a espiritualidade amiga possa nos inspirar os melhores termos, as melhores falas para que nós possamos esclarecer esse tema, pedindo também a espiritualidade amiga que auxilie a todos conforme as suas necessidades, sejam elas físicas ou espirituais, e que também amparem os seus lares e todos que lá se encontram, orientando-os em todos os seus caminhos. E aqui rogamos também para que aqueles que ainda não o fazem, que possam começar a fazer o Evangelho no lar. Isso é uma confraternização muito importante para os membros de uma família, onde ali a gente tem parte, aprende com Jesus, traz os bons fluidos para dentro dos nossos lares, equilibram as coisas, enfim, é um momento em que a gente busca trazer harmonia para dentro do seio familiar. Então fica aqui o nosso pedido para aqueles que ainda não praticam, que possam fazer o Evangelho no lar. Se encontra em vários locais, se ainda não sabe como fazer, orientações, tem livros que possam orientar na prática do Evangelho no lar. Tá bom? Então que Deus nos ampare, pedindo permissão para iniciarmos esta tarefa e que a espiritualidade amiga nos inspire da melhor forma para que todos nós possamos compreender o ensinamento de hoje. Bom, então aqui, para nós fazermos a reflexão, vamos começar lendo o item 5, que traz aqui a parábola do semeador. Nós vamos encontrá-la em Mateus, no capítulo 13, um primeiro trecho no versículo de 1 a 9, e o segundo trecho no versículo de 18 a 23, também do capítulo 13. Então aqui nós vamos compreendendo um pouco do ensinamento de Jesus. E Mateus, então, ele registra aqui para a gente, diz assim: naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à borda do mar. E vieram para ele muita gente, de tal sorte que, entrando numa barca, se assentou. E toda a gente estava em pé na ribeira. E lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: eis aí que saiu o que semeia a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto da estrada, e vieram as aves do céu e comeram-na. Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra, e logo nasceu, porque não tinha altura de terra. Mas, saindo o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, se secou. Outra, igualmente, caiu sobre os espinhos, e cresceram os espinhos, e estes a afogaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e dava fruto, havendo grãos que rendiam a 100 por 1, outros a 60, outros a 30. Os que têm ouvidos de ouvir, ouçam. Então esse está do capítulo 13, nos versículos de 1 a 9. E aí, nos versículos de 18 a 23, então ele vai complementando esse estudo nessa parábola.
Ele diz assim: ouvi, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o mal e arrebata o que se semeou no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto da estrada. Mas o que recebeu a semente no pedregulho, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com gosto. Porém, ele não tem em si raiz, antes é de pouca duração. E quando lhe sobrevém tribulação e perseguição por amor à palavra, logo se escandaliza. E o que recebeu a semente entre espinhos, este é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e fica infrutuosa. E o que recebeu a semente em boa palavra e fica, este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto, e assim dá 100, né, e outro 60, e outro 30. E aí é importante que Kardec no item 6, então começa a sua explanação, né, dizendo assim: a parábola da semente representa perfeitamente as diversas maneiras pelas quais podemos aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, na verdade, para as quais elas não passam de letra morta e que, à semelhança das sementes caídas nas pedras, não produzem nenhum fruto. Né? E aí ele fala: outra aplicação não menos justa é a que se pode fazer às diferentes categorias de espíritas. Né? Não nos oferece o símbolo dos que se apegam apenas aos fenômenos materiais, não tirando dos mesmos nenhuma consequência, pois que neles só veem um objeto de curiosidade. Né? E ele fala: e dos que só procuram o brilho das comunicações espíritas, interessando-se apenas enquanto satisfazem-lhe a imaginação, mas que após ouvi-las continuam frios e indiferentes como antes. Que acham, né, muitos bons os conselhos e nos admiram, mas para aplicá-los aos outros e não a si mesmo. E aqueles que finalmente, né, para os quais essas instruções são como as sementes que caíram na boa terra e produzem os frutos. Né? Então é importante a gente poder entender, né, essa condição, né, pedagógica do Cristo de trazer as coisas com explicações, né, como histórias, para que a gente pudesse compreender. Né? E nós temos que dar muitas graças a Deus, né, por essa oportunidade, porque depois que a espiritualidade trouxe de forma mais clara nessas obras junto com Kardec, as gerações que viviam nessa época e as que vieram depois têm uma certa, vamos dizer entre aspas, vantagem, né, vivendo nesse período, do que das outras vezes que nós vivemos em outras oportunidades. Então, quando nós vivíamos antes da condição da vinda do Consolador, nós vivíamos ali baseados nas palavras que foram trazidas, né, pelos profetas, pelo que foi trazido pelo Cristo, mas nós não tínhamos ainda muita clareza na condição da nossa existência como seres espirituais. A partir então do trabalho de Kardec, a gente conseguiu ter certeza dessa nossa existência como ser espiritual numa experiência corpórea. E aí então as coisas começaram a ficar mais transparentes para nós. Tanto que a humanidade hoje não tem como negar, né, que que não sabe, né, não tem como negar que não foi possível saber sobre a sua existência espiritual, porque agora está à disposição de todos. Né, e como já foi trazido nas explanações dos irmãos, né, que trouxeram nos outros vídeos aí também sobre os temas anteriores, né, o Espiritismo, ele não foi feito somente para aquelas pessoas letradas, né, somente para as pessoas que
compreendem de tudo, já têm ali uma capacidade intelectual muito elevada, não. Né? Tanto a compreende aquele que tem uma capacidade maior de entendimento, como aquele que tem pouca capacidade, porque é feito de uma forma muito transparente isso. Então, aqui, nessa parábola, diferente do que foi trazido, né, na parábola da vinha, dos trabalhadores da última hora, lá, né, Jesus apresenta para todos aqueles que o assistiam, né, que Deus havia já deixado, né, uma área de plantio já pronta, e que os trabalhadores precisavam ir lá e pôr a mão na massa, né, para poder fazer aquela colheita, para poder fazer aquele trabalho, né, nos mostrando que esses semeadores vieram já, né, de longa data. Então, falando sobre, né, sobre os profetas, sobre o trabalho que fez Moisés, sobre o trabalho que fez Jesus, e a doutrina espírita agora abrindo espaço para os trabalhadores da última hora. Nessa parábola do semeador, né, Jesus traz uma outra visão, ele dizendo assim: olha, tem trabalhadores aí à disposição de vocês, falando, né, lançando a semente do cristianismo, né, lançando a semente dos ensinamentos de Deus. Então, qual que é o terreno que você se encontra no momento? Né? Quer dizer, qual o estágio, dentre esses da palavra, da parábola, qual é o estágio em que você está agora de terreno? Né? Como ele explica na sequência, né? Nós somos aqueles em que a palavra simplesmente vai entrar, mas não vai fazer sentido, né? E aí as turbulências da vida já nos consomem, a gente já nem lembra mais dela, né? Nós vamos estar naquela condição de que ouvimos, nos empolgamos, mas não deixamos ela fixar raiz em nós, né? E aí qualquer coisa que aconteça, que coloque em dúvida, né, a eficiência desse conhecimento, a gente já o abandona ou simplesmente o esquece, né? Ou naquela da empolgação, né, que a gente chega na doutrina espírita, né, todo empolgado, nossa, é lindo, o conhecimento é maravilhoso, quanto esclarecimento, né, quanta coisa que a gente faz, mas aí vem as coisas do mundo material, né, os compromissos, aí vem coisas que para nós se mostram mais interessantes, e aí a gente vai largando pelo meio do caminho, né, e abandonando pouco a pouco, né, porque nessas categorias aí temos, né, as pessoas que chegam muitas vezes pela dor, né, e aí ouvem, vejam que ela é importante, que aquilo está fazendo uma certa diferença na vida dela, e que, né, na nossa vida e a gente vai vendo uma melhora, vai vendo as coisas, só que quando as coisas começam a harmonizar, né, a gente fica meio assim como se, eu não preciso mais, né, como se o ensinamento da doutrina espírita, né, ou a palavra de Jesus fosse como um remédio que dada em X doses, né, numa quantidade ali de doses, ele cessa então a dor, e a partir daí eu não preciso mais tomar o remédio, né? Então eu já estou curado, e a partir daí então eu posso continuar a minha vida. Só que se eu não fizer ali a medicação da forma correta e também não mudar os meus hábitos, né, eu vou acabar tendo as dores novamente. Aí eu vou ficar sempre nessa condição, né? Tomo remédio, aí cura, eu paro, não modifico. Aí começa a doer novamente, aí eu volto, né? Aí passo mais um pouquinho, tomo os medicamentos de novo, aí daqui a pouco melhora, aí eu esqueço da dor,
volto a fazer as mesmas coisas e assim vai, eu fico nesse ciclo, né? Então a gente fica ali um terreno ainda impróprio, né, para poder fazer isso. E aí tem aquela condição em que a gente realmente abraça, né, o conhecimento do Cristo, né, a gente começa a vivenciar, a gente começa a tratar em nós as nossas dificuldades, as nossas vicissitudes, e aí começamos o nosso processo de transformação, buscamos o conhecimento, a gente vai atrás, né, de ampliar ali a nossa visão com relação à nossa vida espiritual, e aí então nós passamos a ser semeadores também. Então isso é o que Jesus procura trazer, né? E é importante também a gente compreender, né, essa condição que o Cristo nos traz, né? Porque ele fala sobre o semeador, né? Ele fala assim, ele saiu para semear. A gente vê que diferente da parábola dos trabalhadores da última hora, eles precisam ser arrebanhados, né? Então eles foram arrebanhados pelo Senhor da vinha em vários momentos da história para poder trabalhar então naqueles terrenos que já estavam preparados ali, né? Então a partir do momento em que, no caso da parábola do semeador, ele tem as sementes, ou seja, são espíritos, né, que têm o conhecimento, já detêm, já aprenderam, então ele se movimenta, né, automaticamente ali por vontade própria e sai para semear, ou seja, ele sai em busca do trabalho, né? Ele mesmo toma essa atitude, ou seja, compreendendo que já tem uma capacidade, né, para ser multiplicador, então ele vai buscar os terrenos para poder semear, né? E é importante a gente entender também na parábola do semeador que o semeador ele não fica escolhendo o terreno, né? Ele não diz assim, olha, ele saiu para semear e foi procurar um terreno bom para colocar as suas sementes. Não, ele vai saindo e vai lançando as sementes. Então, a cada vez que ele lança, né, então ele pega ali as sementes e lança, ele vai encontrando vários terrenos, né, vários tipos de terrenos, uns pouco adequados, outros com dificuldades, né, outros com algumas coisas ainda para limpar, para se fazer, né, e outros já ali mais preparados para receber. Isso nos mostra a grandeza de Deus, né? Porque quando ele encaminhou os seus trabalhadores, né, para poder desenvolver o trabalho, como disse Jesus, ele faz nascer o sol sobre justos e injustos, né? Ou seja, ele lançou as suas palavras para todos aqueles que queriam compreender, para aqueles que no momento não estavam tão preparados assim. Mas o que Deus tem a certeza, né, pela sua condição, né, de inteligência suprema, é que em algum momento da existência o espírito passa a se tornar um terreno fértil. Muitas vezes, né, vai deixando ali o espírito trabalhar aquela sua condição de preparo. Então, como a gente vai vendo lá, no momento a gente tem pouca terra, né, para poder fixar essa semente, para poder fixar o conhecimento. Então, com o tempo, né, essas condições das vivências, muitas vezes as provas, expiações, né, o que elas vão fazendo? Elas vão trazendo para a gente acúmulo de terrenos, né, de áreas em que vão dando para a gente experiências, né? A gente vai entendendo que determinados caminhos não são tão bons, né, para poder seguir, outros caminhos já são um pouquinho melhores, então a gente vai abrindo, né, o nosso horizonte,
a gente vai vendo a vida de uma outra forma, por um outro lado. Então, quando essa palavra, ou seja, quando essa semente é jogada para nós, né, quando essas palavras que nós ouvimos nas casas do Cristo são jogadas, nós já estamos ali, pela nossa experiência, mais aptos a recebê-lo, né? Então a gente interpreta melhor. Então, quando uma pessoa está explanando lá sobre os ensinamentos da espiritualidade, por meio do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, enfim, qualquer uma das obras, pelos ensinamentos de Jesus com o Evangelho, a gente vai captando aquilo e fala, puxa, né, esse ensinamento aí para a minha vida, né, não como aquela condição que foi colocada, né, que é quando eu ouço eu acho que é melhor para o outro, né, porque às vezes a gente tem essa, né, essas questõezinhas assim, né, nós vamos para a casa espírita lá, fala assim, hoje eu vou por lá, né, quero tomar um passe, vou assistir um pouco a palestra, aí começa a palestra, aí a gente fala assim, nossa, isso era bom para o meu companheiro estar aqui, isso era bom para minha companheira estar aqui, nossa, meu filho devia estar aqui para ouvir isso, né? E a gente esquece que se eles não estão lá, e sim nós estamos, é porque era o momento de nós ouvirmos, né? Talvez para nós sermos os multiplicadores, né? Para que a gente pudesse aprender com aquele ensinamento e aí, colocando ele em prática, atingir as outras pessoas que a gente quer, né? Porque o Evangelho de Jesus, ele não é feito só de palavras, né? Muito pelo contrário, são mais ações, né, do que palavras. Então, como a gente já aprendeu, né, com o Evangelho, conhece o bom espírita pelo seu esforço de modificar-se, conhece pelas suas obras, né, por aquilo que ele faz. Então, se nós ouvimos, aprendemos e colocamos em prática, nós começamos a dar esse fruto que fala na parábola do semeador, né? A gente vai dando, e conforme a gente vai se modificando, as pessoas vão prestando atenção no nosso comportamento e falam, puxa vida, fulana não era assim, né? Tá tão mudado, né? Às vezes a gente se torna mais paciente, né? Com mais capacidade de ouvir as pessoas, às vezes a gente escolhe melhor as palavras, a gente não fica mais tão explosivo, né? Ao ponto de falar sem pensar direito naquilo que está falando. A gente começa a ter um pouco mais de capacidade, com base no Evangelho, de orientar as pessoas nos seus momentos mais difíceis. Então, se a gente era meio explosivo, né, tinha ali hábitos de discussão, e de repente a gente vai serenando, né, a gente vai conseguindo equilibrar mais, manter o tom da nossa voz no momento em que tiver uma discussão mais acalorada, ao invés da gente também se inflamar, a gente mantém um nível ali, né, de altura da nossa voz, com tranquilidade. Aí as pessoas falam, puxa vida, né, olha, fulano nesse momento, uns tempos atrás, nossa, estava cuspindo fogo, né, estava ali gritando, e agora está sereno, o que será que está acontecendo, né, com ele, com ela, para poder ter essa transformação toda, né? Então, quando a gente se torna terrenos bons, né, para poder absorver essa palavra, aí então a semente começa a dar os frutos, né? E aí nós vamos distribuindo esses frutos para aquelas pessoas que estão à nossa volta. Nós temos que começar a ter isso, esse sentimento. É importante que a gente compreenda, né, que não é o fato de estarmos no Espiritismo que faz a coisa ser diferente. Nós temos que prestar atenção que é o momento em que o Espiritismo está em nós. É que aí começa a transformação. Porque aí eu saio, né, do período de contemplação do Espiritismo para um momento de transformação com o Espiritismo, né, com o ensinamento de Jesus. Então eu mudo a minha forma de ver, a minha forma de raciocinar sobre as coisas,
e começa então a haver fundamento naquilo que está sendo apresentado. Porque a doutrina espírita, né, ela não veio para ser algo, né, de eventos, mas sim algo de raciocínio, né? Ela é uma filosofia. Então nós já aprendemos, né, que ela é uma ciência, com uma filosofia, com uma religião, ou seja, coisas que estão ligadas à nossa capacidade de entender, né, e de colocar em prática e agir. Né? O período mais miraculoso, vamos dizer assim, né? A gente sabe que milagres não existem, mas essa condição em que a gente atuava muito sem compreensão e achando que as mesas girantes eram coisas, né, que eram milagrosas, as curas de Jesus eram milagres, enfim, quando a gente acreditava que isso tudo era um sobrenatural, então a gente vivia muito do maravilhoso. Mas a doutrina espírita, ela não se finca, né, nos eventos, mas sim nos ensinamentos. Então os eventos, eles foram necessários no princípio das coisas para que houvesse um chamamento, né, para que as atenções fossem voltadas para aqueles eventos, para aquelas apresentações que estavam sendo feitas, para que houvesse então um despertar. Só que agora a gente já compreendeu que a doutrina espírita, ela trata o ser, né? Ela trata o ser. Essa é a condição que a gente precisa entender. Ela veio tratar em nós como espíritos de dentro para fora. Então tem que ir lá no íntimo esse ensinamento que a gente aprende para que depois isso retorne em atitudes, em ações. Então nós vamos pouco a pouco ali compreendendo esses ensinamentos que Jesus foi trazendo para nós. E no dia de hoje, né, a gente ali tentando compreender sobre a parábola do semeador, é um chamamento que ele faz a todos nós, né, para que a gente prepare o nosso terreno para essa semente que chega, a semente do conhecimento, né, para que ela comece a dar os frutos. Quando que a gente vai perceber isso? Quando essas palavras que são ouvidas, né, do Cristo, de todos aqueles irmãos que se preparam, que se dedicam para compartilhar esse ensinamento conosco, essas palavras ela começam a entrar em nós, criar raiz, e aí começa a transformação, começa a germinar, né? Então ela começa ali a se abrir, começa a se mostrar para o mundo em forma de atitudes, e aí depois ela começa a dar os frutos, porque pela mudança de atitude a gente conquista aqueles que estão à nossa volta, e aí a gente se mostra como um verdadeiro cristão, como um verdadeiro espírita, como um espírito em evolução a caminho da sua perfeição. Ok? Bom, espero que eu tenha conseguido aí trazer um pouquinho daquilo que entendi sobre o ensinamento do Evangelho, né, o capítulo 17, os itens 5 e 6, a parábola do semeador. Então, fiquem todos com Deus, muita paz, muita harmonia, e que haja sempre luz e muita energia nos seus caminhos e nos seus lares, tá bom? Então, um beijo grande nos corações, mais uma vez, fiquem com Deus.